Olá, meu nome é Thaís Matê, eu sou da Matê Consultoria Materna. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a placenta e algumas malformações da placenta que podem, inclusive, levar a cesáreas. Bom, se você ainda não sabe, o parto normal, ele tem muitas chances de acontecer de forma natural e num processo muito fluido para a mulher. A cesárea, ela é importante, ela salva vidas, mas as indicações reais para uma cesárea acontecer, de realmente ter uma necessidade de aquela mulher ir para uma cesárea, são bem pequenas e são poucas as causas que são indicações reais para essa cesárea. Existe o que a gente chama de indicação absoluta para a cesárea. O que isso significa? Isso significa que, nesses casos, a indicação para essas cesáreas não tem discussão, não tem como ter um outro desfecho naquele caso, tá? Então, como a gente está falando aqui de placenta, a primeira questão que eu quero trazer para a gente refletir seria a placenta prévia. O que é a placenta prévia? É quando a placenta ela se prende muito próximo ao colo do útero, tá? Que é a saída do bebê. Então vamos imaginar aqui que aqui está o colo do útero e aqui está o útero, tá? Normalmente a placenta se prende por aqui assim, né? Ou do outro lado, em cima, enfim, ela pode ficar em toda a parede uterina, né? Quando ela se prende muito próximo ou às vezes no colo do útero, ela impede a passagem do bebê, certo? Mesmo que não esteja totalmente fechando a saída, mas dependendo da quantidade que está ali, o que pode acontecer? A mulher entra em trabalho de parto e essa placenta vai desgrudando conforme o bebê vai saindo, que é a segunda causa que eu vou trazer. Eu falo sobre isso daqui a pouquinho, mas apresenta um risco para o bebê. Essa placenta desgrudar apresenta risco para o bebê. E não ter a passagem dele, né, não impedir a passagem dele também, o bebê vai entrar ali em trabalho de parto e não vai conseguir sair. Então isso é uma indicação real de cesárea, uma indicação absoluta, não tem negociação e muitas vezes pode ser inclusive uma cesárea agendada. Por que isso? Justamente para impedir o descolamento dessa placenta. Então, vamos falar já sobre a segunda questão que eu quero trazer aqui, que é justamente o descolamento prematuro da placenta com o feto vivo. A gente sabe que a placenta, ela tem funções muito importantes para o bebê. É ela que passa nutrientes, passa oxigênio para esse bebê, faz trocas, né, não só trocas gasosas, né, oxigênio, gás carbônico, mas também trocas funciona como se fosse um rim, por exemplo, né, do bebê. Esse filtro, né, do organismo passa pela placenta, pelo cordão umbilical e pela placenta e vai para o corpo da mãe. Então, o oxigênio sai do corpo da mãe, vai pela placenta e chega no bebê. O gás carbônico sai do bebê, vai pelo cordão umbilical, placenta e vai para a mãe. Então, é um órgão vital. Concordam? É um órgão vital para o bem-estar e para o desenvolvimento do bebê dentro da barriga. Então, se essa placenta ela se descola do útero antes do bebê nascer, a troca de nutrientes, de oxigênio, de tudo que ali é importante para esse bebê, para de acontecer. Entendem? Então, dessa forma, é um risco muito sério para o bebê se há um descolamento prévio dessa placenta. E é cesárea de emergência correndo. A gente normalmente consegue perceber que há um descolamento por conta de um sangramento. Então, só para a gente deixar claro. A placenta prévia é quando a placenta se liga muito próximo ou no colo do útero, impedindo a passagem do bebê, ou, mesmo que não impeça, que apresente um risco de descolamento prévio da placenta no momento do trabalho de parto. Então, esse descolamento prévio da placenta também é
independente, às vezes mesmo que a placenta não esteja má posicionada no útero, ela não está ali no colo do útero, a placenta está no lugar que ela deveria estar no útero, mas se por algum motivo qualquer ela se desprende antes do período expulsivo do trabalho de parto, isso também apresenta risco para o bebê, e aí também a mulher vai ser encaminhada para uma cesárea de emergência, tá? Então temos aí duas indicações absolutas de cesárea, inclusive uma pode ser uma cesárea letiva, a outra provavelmente vai acabar sendo uma cesárea de emergência, né? Porque no momento que se averigua que há um descolamento de placenta, dependendo do grau de gestação, né? Claro que, e dependendo do grau também de descolamento, vai se tentar ali talvez um repouso, algo nesse sentido, mas dependendo do grau de descolamento, vai precisar ser encaminhada para uma cesárea, tá? A outra questão que eu queria trazer aqui são as placentas acreta, increta e percreta. Se você já viu meu relato de parto, você vai saber um pouquinho sobre placenta acreta. Na época que eu gravei o relato, eu achei que eu tinha tido uma placenta acreta. Na verdade, depois que saiu a biópsia, eu até prometi que eu ia trazer esse assunto aqui de novo, eu ainda não consegui falar sobre isso aqui, mas a minha biópsia saiu depois de mais de 2 anos, a biópsia da minha placenta, e a gente verificou que na verdade eu tive uma placenta increta. Então, qual a diferença dessas 3 malformações? Não seria nem malformação da placenta, seria uma malformação da forma como que ela se liga ali no útero, tá? A placenta acreta, ela invade parte do miométrio, tá? Então, ela se liga um pouquinho mais do útero do que ela deveria se ligar. A placenta increta, que foi a que eu descobri que eu tive, ela penetra totalmente o miométrio. Então, ela realmente invade uma camada que não deveria do útero. Já a placenta percreta, que é o grau mais avançado, ela pode atingir a serosa ou ainda órgãos adjacentes ao útero. Então, pode atingir ali uma bexiga, um intestino, e isso é bem sério porque a mulher corre o risco, inclusive, de perder uma parte desse órgão ou ter alguma função prejudicada, né? Pelo menos por algum tempo. Algumas vezes esse diagnóstico é feito durante o pré-natal, principalmente se essa mulher ela tem alguma predisposição a ter uma placenta acreta, increta ou percreta. O que seria essa predisposição? Seria já ter passado por algum tipo de cirurgia, por exemplo, uma cesárea ou uma curetagem, algum tipo, né, mexeram de alguma forma ali no útero dessa mulher. Então, uma cesárea anterior, ela aumenta em 25% as chances dessa mulher ter uma placenta acreta. Por que eu tive? Não tem explicação. Na verdade, a gente suspeita de uma adenomiose, né, que é como se fosse um princípio de endometriose, né, também são partes do endométrio que fica ali no útero da mulher e que podem sim causar uma má formação, né, uma má implantação da placenta. Mas também a adenomiose também pode ter sido causada pelas curetagens e pela cirurgia que eu fiz depois. Então a gente fica aí com essa incógnita e realmente não dá para saber o que me levou a ter esse problema. Mas é algo bem raro mesmo. Nesse vídeo que eu falo da placenta, eu cito, se não me engano, é uma em 150 mil mulheres que vão ter. Então, assim, é algo bem raro mesmo. Eu fui premiada, sorteada, escolhida para viver isso. E que bom, porque isso me trouxe até aqui, até vocês, podendo dar esse tipo de informação. De qualquer forma, a placenta acreta, ela não necessariamente vai ser encaminhada para uma cesárea. Até porque, muitas vezes, essa placenta acreta, ela pode ser resolvida com uma curetagem após o parto, né? Claro que uma mulher que já teve uma placenta acreta, ela tem mais chances de ter novamente
ou acreta ou increta, né, que vai aumentando a forma como a placenta ela se conecta ao útero. Mas não necessariamente ela vai ser encaminhada direto para uma cesárea. O que a gente tem que pensar na hora de tomar essa decisão, né? E é importante que a mulher esteja ciente e que ela troque informações com a equipe médica dela para tomar a decisão do que vai ser melhor para ela e para o bebê. Então, a placenta acreta, increta e percreta, elas não são indicações absolutas de cesárea, mas muitas vezes acabam sendo necessárias porque há uma probabilidade enorme de perda de sangue, de hemorragia, né, no parto dessa mulher. E se tiver comprovado que é uma placenta percreta e tiver atingido órgãos, então fica mais delicado ainda, né? Porque além da questão de ter que ter uma reserva de sangue, uma vaga na UTI para essa mulher já reservada, né? Ainda mais no cenário que a gente está vivendo hoje, né? Que as coisas não estão tão fáceis, né? Vaga em hospital não tá fácil, tudo isso. Então também tem a questão da própria vida da mulher que estaria em risco dependendo do grau de hemorragia que ela tenha. Então tudo isso tem que ser colocado na balança, né? Como eu falei, muitas vezes esse diagnóstico é feito só após o parto, depois que a mulher já teve uma hemorragia, como foi no meu caso, porque não é diagnosticado durante o pré-natal. Normalmente é diagnosticado com ressonância. Então, né, que mulher que vai fazer ressonância se está tendo uma gravidez de risco habitual, não vai fazer ressonância. Mas se essa mulher ela já tem uma predisposição, então se ela já passou por outras cesáreas, se ela já tem um histórico de placenta creta, increta ou percreta, então é importante que ela faça sim, que faça parte do pré-natal dela essas ressonâncias para avaliar como é que tá, e aí de acordo com essa avaliação, de acordo com uma troca com a equipe médica, decidir se essa mulher vai para o parto normal ou se é melhor, é mais saudável para ela, né, mais seguro para ela ser encaminhada para uma cesárea, inclusive eletiva, se for o caso, tá? Então vai muito da escolha da mulher, claro, sempre, né, mulher como protagonista, mas também da confiança que a equipe tem, né, de como vai ser o desfecho dessa história. Bom, eu espero que eu tenha trazido aqui informações relevantes para vocês. Me conta se vocês já ouviram falar, são casos raros, mas se vocês já ouviram falar de alguma mulher que tenha tido descolamento prévio da placenta, ou uma placenta prévia, ou uma placenta creta, me conta aqui que eu quero ouvir um pouquinho, tá bom? E se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like e até a próxima.